Como é que fica essa questão da ostentação, de exagero patrimonial, material para o estoicismo moderno, clássico? É uma coerência profunda, né? É uma adaptação dos conceitos. Aliás, o Marco Aurélio ele é muito profundo, né? Ele vai assim, olha, cuidado se você estiver mudando seus conceitos daquilo que você acredita como correto, como certo. Vamos supor, então, se você abraça lá o estoicismo como um conjunto de ideias que fazem sentido para você e aquilo te tocou de alguma forma e eu quero seguir essa linha, então eu vou ler, reler, meditar aqui em torno, por exemplo, do estoicismo para eu me tornar alguém estoico. Então, o que o Marco Aurélio já, por exemplo, aqui já deixa claro, olha, se você tem esse propósito então de vida, revisite os valores para saber se você não está adaptando ele à sua realidade, porque às vezes você vai chamar ali o que é de atitude reflexiva, de aproveitar ali o momento como algo que não tem nada a ver, como algo, uma entrega ao materialismo, como você colocou bem, uma ostentação de riqueza que é totalmente incompatível com o pensamento estoico e até com o próprio Sêneca, que vai falar, por exemplo, no seu livro A Brevidade da Vida, da questão do tempo. Falou, meu amigo, cuidado com o que você faz com o tempo. Nós temos muito tempo. A frase dele é até assim, ó, nós não temos pouco tempo de vida, mas desperdiçamos muito. Ou seja, somos nós que tornamos a vida breve. Ou seja, ele tem essa preocupação, a obra inteira dele é para falar do tempo, ou seja, como ocupamos o tempo, na verdade. Né? Não é o tempo como categoria teórica, mas o tempo como a forma como usamos o tempo na nossa vida. Então, o Sêneca é um que vai falar isso. Olha, é um grande patrimônio que nós temos. Então, nós temos que ter muita lucidez em relação ao tempo. Ao que foi, ao que é agora e o que será. Então, tem que estar cada um no seu lugar. O que foi já aconteceu e não vai mudar. O agora é sempre breve e o amanhã ainda não chegou. E às vezes não vai chegar. Então, vamos ter um equilíbrio em relação a esses três aspectos para usarmos da melhor forma, sem se inquietar com o agora também, ou seja, sem fazer do agora algo tedioso ou algo angustiante, mas temos esse equilíbrio, que é o que Sêneca vai ocupar toda a obra dele, aí esse livrinho dele, que é esse aqui, ó, sobre a brevidade da vida, que ele vai trabalhar nesse sentido. Então, o que eu quero dizer? É muito comum nós adaptarmos o pensamento. O pensamento. Eu quero ser cristão. Cristão, então, Nossa Senhora. Eu quero ser cristão, mas eu quero ser materialista. Aí você vai lá e adapta o cristianismo ao materialismo. Não, eu quero amar. Mas, teoria da prosperidade. É os coaches hoje que pega Cristo e fala, o Cristo foi um rico, um milionário, que você também vai ser milionário. E por aí vai. Só citar uma coisa interessante aqui. Dessa coisa de conciliar o discurso filosófico com a questão da espiritualidade. O apóstolo Paulo falava assim, olha, hoje eu vejo em parte, mas amanhã nós veremos face a face, né? Como num espelho que reflete hoje um rosto que não é muito claro, mas um dia a gente vai ver face a face. Ou seja, tem coisas que eu não posso afirmar agora porque é prematuro, não é? E aí a pergunta que eu faço quando Santo Agostinho, vou pegar Santo Agostinho para ficar mais claro. Santo Agostinho passa por um processo de conversão e ele tinha uma alegria tão grande com a conversão dele, como Cristo, mas a intelectualidade dele não permitia isso. Ele falava, como que Deus vai criar o mal? Como que Deus vai criar? Mas, por outro lado, ele não conseguia negar aquilo que estava dentro dele, aquela mudança que aconteceu dentro dele ali. Né? E aí ele consegue, com o tempo, né, sobre o mal, quando ele fala, não, o mal não é uma substância material em si, ela é uma perversão da vontade, né? E a igreja acatou isso de uma coisa bacana. Mas não dá, às vezes, esse conflito, assim, que o meu conhecimento não alcança aquilo que eu sinto dentro daquela espiritualidade que eu sei que é verdadeira, mas, de repente, o conhecimento filosófico está acima disso. A frase de Paulo mais marcante é aquela, o que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Miserável que sou. E o que eu quero eu não faço, e o que eu não quero, na hora que eu vejo, eu já fiz. Né? Ou seja, é a luta diária, que aliás Paulo retrata muito bem com a luta do homem velho e o homem novo. Que ele vai retratar essa briga interna do ser crístico como objetivo, essa busca, ou seja, essa luta diária mesmo, sabe? De você ali olhar para o seu dia de manhã com aquela seriedade e saber,
né, a pergunta dele, que é clássica de Paulo, Senhor, o que queres que eu faça? Né, ou seja, essa pergunta talvez nós como cristãos deveríamos fazer ela todo dia. Todo dia. Senhor, o que queres que eu faça hoje? Com o quê? Com o mundo. Com as coisas que vão surgir, com as dificuldades que vão aparecer. Vai aparecer um monte de gente estranha, um monte de pessoas irritadas, eu vou lidar com meu filho doente, eu vou lidar com não sei o quê. E o que eu vou fazer a respeito disso? Então, esse tipo de realidade que Paulo encarnou mesmo, que me parece essencial para a gente não fantasiar.